Vamos continuar então a resolução aqui da prova. Agora a questão número 3 é uma questão em que a gente vai ter que desenvolver um programa, né? Faça um programa em português estruturado. Ó, sempre o primeiro passo para se resolver esse tipo de problema é ler com muita atenção o enunciado e entender completamente o que tem que ser feito. Se não houver um entendimento do que tem que ser feito, não vamos conseguir resolver o problema. Então, faça um programa em português estruturado para ler os nomes de dois times e o número de gols marcados na partida para cada time. Então, a gente já viu que está sendo pedido para ler nomes de dois times, ó, nomes de dois times, número de gols marcados em uma partida. Então, também aqui está mostrando, tem exemplos, ó, exemplos de funcionamento do programa, que seria o programa já pronto funcionando. Foi executado 3 vezes. Na primeira vez que foi executado, ó, está lendo o nome de um time. Depois, o número de gols do primeiro time. Nome de um segundo time, número de gols do segundo time. Então, é o que está sendo pedido nessa primeira etapa. Ó. Faça um programa em português estruturado para ler os nomes dos dois times e o número de gols marcados na partida para cada time. O que o programa tem que fazer? Escrever o nome do vencedor. Ou seja, aqui, ó, por exemplo, Bahia fez mais gols que o São Paulo. É uma situação, ó, o segundo time fez mais gols que o primeiro, escreve o nome do segundo time. Ou então, o primeiro time fez mais gols que o segundo. 4-3, ó, escreve o nome do primeiro time. Caso não haja vencedor, deverá ser impressa a palavra empate. Ó, caso o número de gols de um e do outro seja o mesmo, então tem que ser escrito empate. Então, vocês já percebam aqui que no enunciado as palavras já nos dão uma ideia do que a gente tem que fazer. Ó. Por exemplo, quando existia a palavra caso, se, significa que é um teste, né? Caso não haja vencedor, né? Ou seja, caso o número de gols seja igual, é um teste que o programa vai ter que fazer. Então, a gente tem que lembrar que um programa ele é uma sequência de instruções, né? O que são instruções? Instruções são pedidos que a gente está fazendo para o computador. Então, aqui para leitura, por exemplo, dos nomes, a gente vai fazer pedidos ao computador para escrever uma mensagem na tela. Ó, escrever essa mensagem, digite o nome do primeiro time. Depois a gente vai pedir para ele, ó, lê um valor do teclado e salva em uma variável. Esse tipo de coisa, são instruções que a gente vai dar para o computador. Então, lá aqui no português estruturado, então é bem simples o esqueleto do programa. A gente poderia copiar ele, por exemplo, na prova, se não se lembrasse, poderia copiar daqui, ó. O que é o esqueleto do programa? Algoritmo, o nome do algoritmo. A palavra var, abaixo da qual vão as variáveis declaradas. Ó, aqui, ó, caso eu não lembrasse como é que é a declaração de variáveis. As variáveis são separadas por vírgulas. Depois tem dois pontos e o tipo dessas variáveis. Temos a palavra início e por último a palavra fim algoritmo. Então o esqueleto do programa ele é muito simples. Ó, esse é assim, algoritmo. Aqui vai ter o nome do algoritmo, que aí a gente pode chamar de exercício 3, por exemplo. Início. Antes do início tem a declaração de variáveis. Ó, var, início e fim algoritmo. Isso é o esqueleto. Ou seja, isso aqui sempre vai ter. Um programa sempre vai ter essas palavras. Um programa em português estruturado. Ou um algoritmo em português estruturado. Nem chega a ser
um programa realmente. Se bem que ele é executado por um computador, então aqui acaba sendo um programa. Mas então, quais variáveis a gente vai ter nesse programa? O que são as variáveis? Variáveis vão ser espaços na memória do computador onde a gente vai guardar certas informações. Nesse programa em especial, a gente percebeu que a gente tinha que ler nomes de 2 times, ó, e números de gols marcados para cada um. Né? Então vai ser os nomes de 2 times, número de gols do primeiro, número de gols do segundo. Então, no total, a gente vai ter 4 variáveis. Primeiro, vou ter o nome time 1, por exemplo, ou botar assim, N time 1 é o nome do time 1, N time 2 é o nome do time 2. Vão ser do tipo caractere. Ó, observem por que esse tipo caractere, porque são nomes. A gente sabe que no português estruturado a gente está trabalhando apenas com 4 tipos: inteiro, real, caractere e lógico. Lógico sem acento. A gente só tem 4 tipos para lembrar, é muito fácil. Inteiro, ou é inteiro, que é um número que não tem vírgula, ou é real, que é um número com vírgula. Pronto. Tipos numéricos só tem 2, ou é inteiro ou não é. Caractere é usado para nomes e símbolos. E o tipo lógico é o tipo que armazena valor verdadeiro ou falso. Pronto, são só esses 4 tipos. Aqui no caso eram nomes, então a gente usou o tipo caractere. Agora, a gente vai ter que salvar também o número de gols de cada time. Gols 1, gols 2, gols do primeiro time, gols do segundo time. Que tipo de dado vai ser? Gol não é um valor com vírgula, não é um valor quebrado, é inteiro. 1, 2 gols, 3 gols, não existe 2 gols e meio, então tipo inteiro. Então, primeira coisa que o enunciado nos diz, ele já vai nos dizendo na sequência praticamente, a maioria das vezes, o que tem que ser feito. Ó. Faça um programa em português estruturado para ler os nomes de 2 times e o número de gols marcados. Tem que de preferência que apareça dessa mesma maneira do exemplo. Ó. Digite o nome do primeiro time, digite o número de gols do primeiro time. Como é que a gente faz então essa leitura do nome do primeiro time? A gente sabe que ela é composta de 2 partes. Primeiro a gente dá uma instrução para o computador, a instrução de escreva, para que seja escrita na tela uma mensagem, né, indicando o que o usuário do programa vai ter que digitar, vai ter que informar. Então seria essa a mensagem, ó, digite o nome do primeiro time. Aqui, ó, vejam que a gente tem uma instrução de escrita com aspas. Ó. Sempre que tiver aspas, tudo que está dentro das aspas vai ser escrito exatamente assim na tela do computador. Ó. Seria esse digite o nome do primeiro time. Vai ser escrito exatamente assim, inclusive o espacinho aqui, ó. Esse espaço aqui é esse espaço aqui, ó, que eu coloquei. Inclusive o espaço é escrito. Depois que a gente já pediu para a pessoa digitar o nome, a gente vai usar uma instrução de leia. O que faz essa instrução? Ela vai ficar um cursor piscando na tela, e aí o usuário vai digitar alguma coisa e apertar Enter. No momento que ele apertar Enter, aquele valor que foi digitado vai ser salvo na variável que tiver aqui, ó, dentro dos parênteses. Então, onde é que eu quero salvar o nome do primeiro time? Vou salvar na variável que eu criei, N time 1.
tá? Pronto. O que esse programa fez até aqui? A gente leu o nome do primeiro time, né? Uma leitura, então, é composta por duas instruções: uma mensagem informando o que tem que ser digitado, e uma instrução de leitura que vai pegar um valor digitado no teclado e salvar na variável que tiver aqui entre parênteses na instrução. Depois, vamos fazer a leitura do número de gols desse primeiro time. Vamos informar para que o usuário digite o número de gols do primeiro time. E vamos ler o número de gols do primeiro time. Vamos ler esse número de gols e vamos salvar na variável gols 1. Depois a gente faria a mesma coisa pro segundo time, ó. A gente ia pedir, ó, digite o número de gol, o nome do segundo time. Fizemos a leitura do nome do segundo time. Digite o número de gols do segundo time. Vai ler o número de gols do segundo time. Então, já fizemos a primeira parte do programa. Ó, que era isso aqui que foi pedido. A gente já fez. Tá? Agora a gente tem que lembrar o que a gente tem que fazer com esses dados de entrada. Isso são dados de entrada. Chamados dados de entrada porque o usuário entra com esses dados para o programa. Aí o programa vai ter um certo processamento e vai gerar uma saída, uma resposta, né? O que seria essa resposta? Escrever o nome do vencedor na tela. Ó, prestem bem atenção, o nome do vencedor. A gente leu dois nomes, ficaram armazenados nas variáveis nome do primeiro time e nome do segundo time. A gente tem que escrever um ou outro. Ou então, caso não haja vencedor, a gente vai escrever a palavra empate, como nesse caso aqui. Tá? Então, nesse momento é importante a gente fazer uma breve, lembrar brevemente que a gente aprendeu duas estruturas de teste, estruturas condicionais, estruturas de controle condicional. Essa aqui é a estrutura de controle condicional simples. Simples por quê? Porque ela faz um teste, a gente tem uma condição que vai ser verdadeira ou falsa. Tá? Então, essa condição, como é que a gente escolhe ela? Ela tem que ser uma expressão, tá? Como aquelas primeiras que a gente desenvolveu ali no exercício 2, por exemplo, que vai resultar em verdadeiro ou falso. Se essa condição for verdadeira, ó, ações, uma ou mais a serem realizadas se a condição for verdadeira. Se for verdadeira essa condição, o programa faz tudo que tiver aqui dentro, ó. Ou seja, entre o então e o fim C. Faz tudo que tiver aqui. Caso seja falso, o programa pula para depois do fim C. Continua aqui embaixo. Né? A gente lembra o quê? Que o programa ele é executado de cima para baixo. Ele está vindo, sendo executado, chegou aqui, faz o teste. É verdadeiro? É. Então faz o que tiver aqui dentro. É falsa a condição? Pula adiante. Tá? Esse é o primeiro tipo de estrutura que a gente aprendeu. Nós vamos resolver esse problema com as duas estruturas. Então, como é que era a estrutura? Se aqui teria uma condição, então sem o til, fim C, tá?
Então, o FINC ele é muito importante. A prova ocorreu que em muitos casos esqueciam o FINC, onde é que tem que ter essa delimitação, o que vai ser executado se a condição for verdadeira, onde começa e onde termina o que vai ser executado, caso a condição seja verdadeira. Essa condição aqui, ó, eu coloquei condição, mas isso aqui tem que ser substituído. Aqui tem que ser uma expressão que resulte em verdadeiro ou falso, envolvendo, claro, as variáveis que a gente tem. Então, qual o teste a gente tem que fazer para escrever qual é o vencedor? A gente tem que comparar o número de gols. Então, vou comparar gols 1 é maior que o número de gols 2. Se for verdadeiro, o programa vai entrar para essa região. O que logicamente eu devo fazer se for verdadeira a condição de que o gols 1 maior que o gols 2? Bom, eu sei que eu tinha que escrever na tela o nome do vencedor, né? Se o número de gols fosse diferente. Então, eu vou escrever o quê? Qual é o vencedor se o número de gols 1 é maior que o número de gols 2? É lógico que é o primeiro. Então, eu vou escrever o nome do time 1, ó. Só botar dentro do escreva N time 1. Tá? Aqui eu não utilizei aspas. Percebam que eu não utilizei aspas. O escreva é muito simples essa instrução. Ela só existe duas possibilidades de escrita. Ou a gente escreve alguma coisa entre aspas, que é a escrita mensagem que está entre as aspas, ou a gente não usa aspas. Quando a gente não usa aspas, é uma variável. Sempre vai ser uma variável. No caso aqui, ó, por exemplo, ntime1 é uma variável que a gente declarou. Está sem aspas. O que vai acontecer? Vai ser escrito na tela o valor que tiver guardado, que tiver salvo, né? Ou seja, o valor que a pessoa digitou. O valor que tiver salvo nessa variável vai ser apresentado na tela. Vai ser escrito. É isso que a gente quer. Agora, então percebam o seguinte, ó, a gente lê os dados, fizemos teste. Gols 1 maior que gols 2? Sim. Então, se for verdadeiro, o programa vai entrar aqui. O que ele faz aqui dentro, entre o então e o FINC? Ele escreve na tela o valor, o nome do time 1. Porque é lógico que se o número de gols 1 é maior que o 2, ele é o vencedor. Então, a gente vai escrever o nome desse time. Agora, se for falso esse teste, significa que ou o número de gols 2 é maior que o número de gols 1, ou então é a mesma quantidade de gols. Então, se for falso, o programa segue para cá. Eu sei que ainda tem duas possibilidades. Ou o número de gols 2 é maior que o de gols 1. Vou copiar isso aqui, ó, para não ter que escrever tudo. Não, vou escrever de novo. Sobraria então duas possibilidades, a gente estava falando. Ou o número de gols 2 é maior que o de gols 1, se foi falso, né? Se seguiu adiante, né? Não entrou aqui nesse teste, é porque ou o número de gols 2 é maior que o número de gols 1, ou outra possibilidade, se esse teste aqui for verdadeiro, o que acontece? Eu teria que escrever aí então o nome do time 2. Valor armazenado na variável ntime2. Se esse aqui foi falso, pulou. O número de gols 2 também não é maior que o número de gols 1, pulou. O que acontece? Só pode ser que o número de gols é igual. Mas aí eu tenho que testar, porque
o nosso programa ele só vai poder entrar em um dos testes, ou entra nesse, ou entra nesse, ou entra no último. Ó. Se goals 1 igual a goals 2, então escreva. Aí agora aqui, ó, eu não vou escrever o nome de uma variável, vou escrever uma mensagem. Então eu coloco entre aspas, empate. Tá? Então percebam, a gente não precisa ter o Visual G para executar o programa para saber que ele funciona. A gente precisa saber o que faz cada instrução. Aí a gente não vai precisar do Visual G. Então declaramos nossas duas variáveis corretamente, declaramos o número de gols. Aí fizemos a leitura do nome do time 1, do número de gols do primeiro time. Fizemos a leitura do nome do segundo time, número de gols do segundo time. E aí passamos para os testes. A gente viu, ó, até pelos próprios exemplos, que tinha 3 possibilidades de entradas. Ó. Ou o número de gols é igual, ou o primeiro time tem número de gols maior que o segundo, ou o contrário, o segundo time tem número de gols maior que o primeiro. Tá, então sabendo que tinha 3 possibilidades, a gente usamos a estrutura condicional simples. E aí fizemos 3 testes independentes um do outro. Ó. Se o número de gols 1 for maior que o número de gols 2, o programa vai entrar para cá. Ó. Vai fazer tudo que estiver aqui dentro. Outra coisa importante é a questão da indentação. Ó. Tudo que estiver dentro desse teste, ó, tudo que estiver aqui dentro vai ficar alinhado aqui. Vai ficar alinhado, deslocado para a direita, dentro da estrutura de teste. Isso é uma indicação visual de que essas instruções estão dentro do teste. Tá? No caso que tem uma instrução, poderia ter outra instrução aqui. Ó, gols 1, pontos igual, gols 2. Aqui é uma instrução que não faz nenhum sentido. Só para mostrar que se tivesse mais instruções, elas teriam que estar todas alinhadas e deslocadas para a direita, porque estão dentro do teste. Né? Foi verdadeiro. Se for verdadeiro, o programa entra aqui. Então, isso aqui está dentro do teste. Então, tem que estar deslocado para a direita. Isso é chamado indentação e é muito importante. Então, primeiro teste, gols 1 maior que gols 2, escreve o nome do time 1, sem aspas, que é o valor da variável que vai aparecer na tela. Se for falso esse teste, o programa pula para cá. Se a gente testar com os nomes e números de gols dados no exemplo, nosso programa vai funcionar perfeitamente. Ó. Imagina que a gente tem um número de gols iguais. O número de gols é 3 e 3. 3 maior que 3, falso. O programa pularia para cá. Não escreveu nada. 3 maior que 3, também não. Pulou para cá. 3 igual a 3, sim. Então o programa ia entrar nesse teste e ia escrever empate. Depois de fazer o que está aqui dentro, o programa segue adiante, né? Fez tudo que estava aqui dentro, segue adiante. No caso não tem mais nada, ou seja, ele só ia escrever a palavra empate. Se o número de gols 2 fosse 4 e o número de gols 1 fosse 3, por exemplo. 3 maior que 4? Falso. O programa ia pular para cá. 4 maior que 3? Verdadeiro. O programa ia entrar aqui, ia executar essa linha. Escreva N time 2, ia escrever o nome do time 2, do segundo time, que foi o que teve mais gols. Feito isso, segue adiante. Número de gols 1 era 3. 3 igual a 4? Não. Então o programa não ia entrar nesse teste.
Percebam, nesse caso o programa vai entrar só em um dos testes. Essa é uma possível solução, envolvendo estrutura condicional simples. Outra forma de resolver esse problema é usando a estrutura condicional composta. A estrutura condicional composta é a que tem o senão. Como é que funciona isso? Se o teste for verdadeiro, vamos ter ainda uma condição. Se for verdadeira, o programa segue aqui. Ações, uma ou mais, serem realizadas se a condição for verdadeira. Se for verdadeiro, o programa vai fazer o que tiver aqui. Se a condição for falsa, o programa vai seguir para cá, vai para o senão. Ações, uma ou mais, serem realizadas se a condição for falsa. Tá? Essa é a estrutura que a gente vai usar. Então, vamos escrever ela aqui. C, então, aqui a gente vai ter que preencher com uma condição. Senão, fim C. Vejam que tem três regiões, três regiões a serem preenchidas. Aqui é uma condição. Aqui são instruções caso seja verdadeiro. Instruções caso seja falsa a condição. Vamos fazer um primeiro teste. Vamos testar se o número de gols é igual. Gols 1 é igual ao número de gols 2. Se for verdadeiro esse teste, eu sei que o programa vai vir para cá. O que eu tenho que fazer se o programa vier para cá, ou seja, se o número de gols é igual? Eu tenho que escrever que foi um empate. Se for falso esse teste, gols 1 é igual a gols 2, o que acontece? O programa vem pro senão. No senão, o que acontece? Tem duas possibilidades, o número de gols não é igual. Pode ser que o número de gols 1 seja maior que o gols 2, ou vice-versa. Então aqui, nesse ponto aqui do programa, eu tenho que fazer o quê? Outro teste. Tenho que testar novamente. Se gols 1 maior que gols 2, então senão fim C. Notem que esse teste aqui, esse segundo teste, ele está dentro do primeiro, está dentro do senão, do lado falso do primeiro teste. Então, está todo deslocado para a direita. O C, o senão e o fim C desse teste estão alinhados entre si. Assim como o C, o senão e o fim C desse teste estão alinhados entre si. É importante seguir isso porque senão a gente poderia se perder. Confundir o senão de um teste com o de outro, se ficasse tudo na mesma linha. Então a gente sempre tem que usar essas regras de indentação. Que está dentro do lado verdadeiro ou do lado falso de um teste, fica deslocado para a direita e tudo alinhado. Tá? Agora, aqui eu vou usar novamente a mesma regra para esse teste. O que tiver dentro vai estar alinhado à direita. Se o número de gols 1 não for igual ao número de gols, o número de gols 1 for maior que o número de gols 2, o que significa? Que o time 1 venceu o 2. Então, vou escrever. O que eu tenho que escrever? O nome do time 1. Se não, a gente testou se era igual. Não foi. Testamos se o gols 1 é maior que o gols 2. Não foi. O programa vai vir para cá. Logicamente, só temos mais uma possibilidade. Eu não preciso testar se o número de gols 2 é maior que o número de gols 1. Né? Se o programa veio para este ponto aqui, onde ele está, é porque, logicamente, o número de gols 2 é maior que o número de gols 1. Então, eu teria que escrever o nome do time 2.
tá? É o que a lógica nos diz. Se o número de gols 1 não é maior que o número de gols 2 e não é igual, só pode ser que o número de gols 2 é maior que o número de gols 1, caso o programa venha para cá. Então eu teria que escrever o nome do time 2. Tá? Então aqui estaria outra possível solução para o problema. Vamos ver esse programa funcionando. Ver como realmente ele funciona. Colei ele aqui no Visual G, tá? Agora eu vou executar esse programa. Executar passo a passo com F8. Ah, não. É que eu não posso apertar F8 por causa de do programa de gravação da tela. Vejam só, agora que a linha que está em azul é a linha de escreva. Vamos ver o que faz essa linha. Quando a gente aperta F8, ele executa vai ser executada essa linha, ó. O que fez a linha? Escreveu na tela a mensagem. Próxima linha vai ler o nome de um time. Ó, essa outra instrução aqui escreveu o número de gols, pediu o número de gols do primeiro time. Número de gols do primeiro time. Agora a instrução de leia, o que ela faz? Ela deixa um cursor piscando, vai esperar que a gente escreva um número de gols e aperte Enter. A gente aperta Enter, esse número de gols vai ser salvo na variável gols1, que estava entre parênteses. Ali, ó, Pelotas, que era o nome do primeiro time, já foi salvo na variável nome do time 1, tipo caractere. Depois, se a gente continuar aqui, a gente vai ver que vai ser pedido, então, foi feita essa instrução, digite o nome do segundo time. Apareceu essa mensagem na tela, que estava entre aspas. Agora essa outra instrução, novamente, vai fazer uma leitura. Vai ler o nome do segundo time e vai salvar na variável ntime2. Aqui vai ser lido agora o número de gols do segundo time. Vou botar que seja diferente. Vamos botar que o número de gols do segundo time seja maior que o do primeiro. A gente teria que testar todas as possibilidades para ter certeza que o programa funciona. Vamos testar apenas uma delas nesse caso. Depois as outras vocês testam em casa. Então, ó, já fizemos a leitura de todos os dados do programa. Nome do primeiro time, nome do segundo time, número de gols do primeiro time, número de gols do segundo time. Está tudo salvo na memória. Então o programa vai fazer um teste. Ó. Se o número de gols do primeiro time for igual ao número de gols do segundo time, então ele viria para cá e ia escrever empate. Mas nesse caso vai dar 3 igual a 2. Aqui nesse teste 3 igual a 2, falso. O que acontece? O programa vai lá pro senão desse teste. Ó. Qual é o senão dele? O senão dele é esse aqui. Vem para cá pro senão desse teste. Vai fazer agora tudo que tiver aqui. O que temos? Temos um teste. Gols 1 é maior que o número de gols 2. 3 maior que 2. Falso novamente.
programa pula então para o senão desse teste. Está aqui. O que vai escrever? O nome do time 2. Que é lógico que se o número de gols não é igual e o número de gols do primeiro time não é maior que o do segundo, só pode ser que o número de gols do segundo é maior que o do primeiro. Então, ó, escreveu, o vencedor realmente seria o Brasil nesse caso. E aí terminou o nosso programa. Testem os outros casos em casa e testem também com a estrutura de controle condicional simples, que é sem o senão, aquela anterior. Escrevam em casa e teste. Essas seriam as duas possíveis soluções para esse exercício, tá? Seriam duas possíveis soluções, né?